Mulher de fé, permanece de pé. Hoje o nosso tema é o silêncio e a oração dentro do casamento. Então, eu sou Carlete V. Souza, mentora cristã de mulheres e relacionamento, e já salva esse vídeo e se inscreve aqui no canal para receber conteúdos que vão salvar o seu casamento. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso que atinge muitos relacionamentos e muitas mulheres passam por isso, que é o silêncio dentro do casamento. Quando nós casamos, nós temos muitas expectativas. Nós caímos de paraquedas no relacionamento, muitas vezes com pouco ou muito tempo de relacionamento ali no namoro, talvez alguns noivam, outros não, já se casam. E esse período de relacionamento, quando casamos, nós vamos viver juntos. E nós temos expectativas diferentes, viemos de famílias, realidades diferentes. E ali começa uma história. Começamos a construir uma família de verdade. E Deus disse: quando homem e mulher se unem, eles vão formar uma só carne e um só corpo. Então nós somos um. E muitas vezes a gente acha que isso é algo mágico, mas não. O relacionamento é construído dia a dia. E muitas vezes, sem sabermos inconscientemente, comportamentos nossos, comportamentos do nosso esposo, vão fazendo o nosso dia a dia um pouco conturbado, um pouco distorcido. E muitas vezes esses comportamentos fazem com que nós começamos a ficar silenciando, começar a gente a ficar mais triste. E esse silêncio, porque a gente não tem uma boa comunicação, a gente não consegue se comunicar bem, a gente vai ficando calada, a gente não fala. Muitas vezes, muitas coisas nos machucam, a gente fica com medo de falar. E esse silêncio prejudica demais o nosso relacionamento. Eu, no meu relacionamento, passei por muitas tribulações, algumas tribulações que me fizeram ser uma Carlete mais calada. Eu não sou assim. Sou uma Carlete que gosta de falar, gosto de pessoas. E algumas coisas aconteceram no meu relacionamento que eu me tornei uma Carlete mais quieta, mais calada. Por dentro, eu estava triste, eu estava sofrendo, mas por fora eu permanecia bem, eu permanecia feliz. E isso é a importância de uma mulher ter fé e estar sempre ligada e conectada a Deus pela oração. Eu fui rezando, eu fui pedindo a Deus que me orientasse, que me mostrasse. E nas orações, Deus ele foi me falando. Sim, o seu relacionamento precisa ser restaurado, precisa ser transformado. Mas antes, você precisa ser restaurada. Você precisa ser transformada. Você precisa ser o exemplo. Você precisa ser luz na sua família, no seu relacionamento. E foi a partir daí, entendendo isso e observando os sinais que Deus ia me dando ao longo dos anos, que eu fui realmente me transformando. E a palavra de Deus, ela nos ajuda, ela é luz para isso. Então, muitas vezes eu colocava a culpa no meu esposo, eu esperava uma mudança do meu esposo, mas a partir do momento que Deus fala isso conosco, nós não temos que esperar a mudança de ninguém. Nós temos que ser a mudança, nós temos que ser essa mudança. Então, quando eu me abro à mudança que vem de Deus, Ele vai nos conduzindo para nos conhecer, porque o autoconhecimento é tudo, gente. Se a gente não se conhece, se a gente vai para a igreja, se a gente estuda a Bíblia, mas a gente não se conhece, a gente não vai mudar nunca. Porque a gente vai sempre achar que a gente está certa, a gente sempre vai achar que a gente tem razão, e não é sempre assim. Muitas vezes o problema está em nós, e a gente não consegue enxergar. Então, se conhecer, busque terapias, psicólogos, enfim, existem várias terapias hoje em dia, né, hipnoterapeutas, enfim, que podem nos ajudar nesse sentido, a nos conhecer e a começarmos a ser, à luz de Deus, uma mulher melhor. Nós fomos criadas com um objetivo dentro do relacionamento. O homem foi criado com outro. E o mundo tenta dizer para a gente que o nosso objetivo não é o que nós somos, mas sim
Nós temos um objetivo que é ser base para a nossa família, ser base para o homem. Nós temos que ser mulheres firmes, sim, trabalhadoras, sim, mas nós temos que ter o nosso carinho, nós temos que ter a nossa afabilidade, nós temos que ter sabedoria para conduzir as situações com paciência, com perseverança. E é isso que eu quero te dizer hoje. Não espere a mudança dele, do outro, do seu relacionamento como uma mágica. Comece primeiro em você. Ore, reze e peça a Deus que Ele mostre o que e como você precisa fazer hoje para começar a mudar a você em primeiro lugar e depois o seu casamento. E eu vou falar para você uma passagem que Deus me deu e tocou profundamente e me guiou por muitos anos, e eu segui essa palavra, que foi Romanos 12, 12. Sedes alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Se você fizer o que essa leitura te fala, nada vai destruir o seu relacionamento, porque você vai ser alegre na esperança, porque você tem a certeza que Deus vai restaurar. Você vai ser perseverante na oração, porque se a gente não estiver perseverando na palavra de Deus, nada vai mudar. Então, espero que essa mensagem tenha ajudado você a transformar o seu relacionamento, a começar a transformar você. E eu já te peço, compartilha esse vídeo e já se inscreve no canal, tá bom? Ativa aí o sininho para receber sempre novos vídeos quando eles forem publicados. Eu sou Carlete V. Souza, mentora cristã de mulheres e relacionamentos, e te ajudo a construir um relacionamento feliz de verdade.